Oi pessoal, tudo jóia? Então, a gente resolveu fazer um neuropapo para fazer uma aplicação para aquele circuitinho que a gente montou com o cabinho do microfone do celular, para usar o celular para gravar coisas e usar o celular como osciloscópio. E aí a gente decidiu fazer um circuito, né, para usar o celular para gravar as batidas do coração. Aí você vai perguntar, mas Reinaldo, o que tem a ver coração com neuropapo? Bom, primeiro, que o coração é um órgão, é um dos órgãos que a gente mais assim conhece intuitivamente, né? Todo mundo já ouviu falar de coração, como é que ele funciona, saber qual que é a ideia. Outra coisa, então, quer dizer, a gente pode usar as nossas técnicas para mexer com os sinais do coração, que a gente já mediu do coração, e depois aplicar para outros sinais que não são tão óbvios, que a gente não conhece tão bem o significado. E também eu vou mostrar para vocês, espero que a gente mostre até o final, convença vocês, tem atividade do sistema nervoso que aparece no coração. Na verdade, ele é modulado pelo sistema nervoso. Vamos lá. Como é que a gente vai começar a nossa brincadeira de hoje? Para a gente medir o funcionamento do coração de uma maneira não invasiva, a gente vai usar a mesma técnica que o pessoal usa em clínicas, em hospitais, em laboratórios de atendimento, que eles colocam aquele aparelhinho no dedo, tá certo? Como é que aquilo funciona? Aquele aparelhinho, ele usa uma luz que a gente chama de infravermelho. O que esse infravermelho faz? Infravermelho é uma luz que a gente não enxerga. Então, é a mesma luzinha, né? É o mesmo LED infravermelho que tem no controle remoto. Então, por exemplo, se você estivesse olhando esse controle remoto aqui com seus olhos, eu falasse para você, ó, tô apertando agora, você não está vendo nada. Por quê? Porque o infravermelho está antes do vermelho. O espectro visual vai do vermelho até o violeta. A gente não enxerga o que está abaixo do vermelho, que é o infravermelho, e a gente não enxerga o que está acima do violeta, que é o ultravioleta. Agora, se você usar uma câmera de celular ou uma máquina fotográfica ou qualquer coisa, e eu agora apertar o botão de novo, você vai ver que ele vai estar aceso. Esse é o infravermelho. O infravermelho tem uma outra propriedade muito legal, que é a seguinte, ele consegue atravessar a nossa pele. E ele atravessa a nossa pele, e se eu colocar um sensor do outro lado do meu dedo, eu sou capaz de captar um pouquinho de infravermelho que atravessou o dedo. Outra coisa interessante que tem no infravermelho, o sangue da gente tem hemoglobina, que transporta oxigênio, né, dos pulmões para todos os órgãos, todas as células do corpo. Essa hemoglobina, ela absorve mais infravermelho quando ela está com oxigênio do que quando ela não está com oxigênio. Então a oxihemoglobina absorve bastante infravermelho. E a hemoglobina sem o oxigênio absorve muito menos. Quando o nosso coração pulsa e bombeia o sangue para o sangue oxigenar no pulmão e ir para o corpo, vem um jorro, né, um fluxo de sangue com bastante oxigênio. Esse sangue com bastante oxigênio absorve mais o infravermelho do que o sangue sem oxigênio. É isso que esses aparelhinhos usam. A gente começou com a ideia de usar um emissor tipo desses de controle remoto mesmo, um LEDzinho infravermelho, e um fotodiodo, um fototransistor, né, para captar quanto infravermelho passava pelo dedo. O problema é que esses fototransistores, eles são caros hoje em dia. Está custando 40, 50 reais um carinha desse. Aí a gente encontrou na internet uns módulozinhos que vocês vão achar, quem curtir, montar, esse módulozinho aqui, ó. É um módulozinho de batimentos cardíacos para Arduino. Tá? Isso custa de 10 a 20 reais, tem os dois, tem tanto o emissor quanto o receptor aqui, já prontinho para você montar. Então deixa eu mostrar para vocês o sinal que essa coisinha aqui dá pra gente. Então, vamos começar entendendo como é que esse circuitinho aqui do módulozinho infravermelho das batidas do coração que a gente compra por Arduino na internet funciona. Então ele tem aqui um LED emissor de infravermelho e aqui um fotodiodo receptor. Então, o circuito é esse aqui, ó. Então, como é que funciona o nosso sensorzinho? Normalmente, o LED infravermelho está emitindo luz, a luz chega na base do transistor e o transistor conduz. Quando o transistor conduz, o nível aqui fica baixo, fica perto de 0 volts. Quando a gente coloca alguma coisa bloqueando o sinal, o transistor para de conduzir e o sinal sobe, vai para perto de 5 volts. Então, o que acontece quando o dedo está aqui? Quando o coração bombeia, o nosso sangue fica rico em oxigênio. A hemoglobina oxigenada absorve mais infravermelho. O que acontece? Ela absorve mais infravermelho, diminui a corrente. O sinal aqui sobe. Tá certo? Aí ele cai, vem a diástole, ele cai de novo, vem a próxima sístole e absorve mais, e assim por diante. É assim que o nosso circuitinho gera. Agora, se você for usar o circuitinho de 3 pinos, como é que funciona? Um lado dele está ligado no terra, são essas duas ligações aqui.
aqui no nosso circuitinho ali, no módulo, tá como GND. Lembrando que o módulo é o KY039. Tem um monte de lugar que vende isso aqui. O lado dele que está ligado em VCC são essas duas ligações aqui. Você vai ligar em VCC. E o pininho dele de sinal é esse aqui. É aqui que você vai ligar no circuito. Tá bom? O LED emissor de infravermelho é super parecido com o LEDzinho desses de controle remoto, que a gente tem em casa, para televisão, para tudo. Tem um resistor de 120 ohms para dar corrente para o LED e ele emite o infravermelho. E esse infravermelho, ele chega na base de um fototransistor. Quando a gente tem um bloqueio do infravermelho, o sinal aqui sobe. Então, se você tem a sístole, tem bastante absorção de infravermelho, você está vendo a absorção, aí o sinal desce, aí a diástole, ele sobe e desce de novo. E aí você tem outra batida, outra sístole e outra diástole. É mais ou menos isso aqui que a gente está vendo. Só que o que a gente viu ali é que tem em cima dele um ruidão de 60 Hz que faz difícil a gente ver até a diástole aqui. Então tá aqui o circuitinho, né? Então, o que a gente fez foi, na verdade, entortar tanto o LED emissor quanto o fototransistor para ficar mais fácil de eu conseguir segurar com o dedo. Ó. Então, eu vou bloquear o fototransistor para que só passe, só chegue nele a luz que atravessou o meu dedo. Então, deixa eu alimentar aqui para vocês. Aqui vai o terra, né, da alimentação, o negativo. Aqui vai o positivo, que eu estou ligando em 5 volts, e aqui vai o sinal nesse amarelinho. Então, simplesmente eu estou alimentando com 5 volts, tá certo? E o amarelo eu vou ligar no osciloscópio aqui para a gente ver o que sai. Isso aqui é vendido para ser acoplado ao Arduino. Eles ligam esse fio amarelo numa das entradas de conversor analógico digital do Arduino para você ver esse sinal aqui digitalizado. Tá lá, deixa eu ligar a alimentação. Então, é bastante sensível. Deixa eu ver se eu consigo um bom sinal. Aí. Vocês estão vendo que tem uns pulsos, ó. Cada vez que dá esse pulso positivo, é que está absorvendo muito infravermelho. Vocês estão vendo que está grosso o sinal, né? Está largo, isso daí é ruído, é 60 Hz. Que está pegando do meu dedo, etc. Então, o sinal é mais ou menos esse aí, ó. Aí. Então, olha só. A gente tem o coração batendo, absorve muito infravermelho, o sinal fica alto. Aí cai, absorve muito infravermelho, cai, absorve muito infravermelho, cai. Parece que tem alguma coisinha aqui no meio, que na verdade o coração da gente bate em duas etapas, né? Tem a sístole, que é o primeiro batimento mais forte, que é o que dá a pressão mais alta, e depois tem o segundo batimento que chama de diástole, né? Que dá a pressão um pouco mais baixa. Provavelmente aqui devem ter 2 pulsinhos, só que o ruído não está deixando a gente enxergar. Então o que a gente fez? Baseado nesse circuitinho aqui, a gente tirou os componentes daqui e montou eles dentro de uma luva de PVC para que eu pudesse separar mais. Ó. Você está dando para ver bem aqui, ó. O emissor está aqui em cima, o emissor de infravermelho está em cima e o receptor está lá embaixo. Quando eu coloco o dedo, eu consigo tapar bem o receptor para só a luz que ultrapassa o meu dedo chegar nele. Então não vai ter mais tanto 60 Hz da luz ambiente. Então deixa eu mostrar para vocês como é que esse sinal ficou. A gente também pegou e colocou um amplificador para deixar o sinal maior. Além de tirar o ruído, a gente queria amplificar um pouco ele para ver melhor. Então vamos lá. O que a gente resolveu fazer foi o seguinte, vamos pegar esse sinal então, tá certo? E vamos amplificar ele num amplificador AC. É um componente chamado TL71, que pega esse sinal aqui e aumenta ele 20 vezes. Por que a gente aumentou ele 20 vezes e escolheu aqui, esse circuito todinho aqui vai estar numa página do Google Drive para vocês olharem, tá? Junto com os programas depois também a gente vai colocar tudo lá na parte de descrição do vídeo, tá? O que ele faz é o seguinte, a realimentação dele tá aqui. Essa realimentação aqui que define o ganho. Normalmente esse jumper está colocado, então a gente tem um resistor de 220K em série com um de 10. Isso dá um ganho de 22. Isso dividido por isso. Ele é um amplificadorzinho meio chato porque a gente quis deixar ele não inversor. Então o nosso sinal está entrando aqui, ó, na entrada positiva. Para não inverter. Na saída dele tem um LEDzinho, que vocês vão ver que vai piscar, acender toda vez que o coração bater, tá certo? E esse sinal aqui, que a gente viu ali no osciloscópio, que ele tinha
no máximo aí da ordem de 100 milivolts, quando a gente multiplicar ele por 22, ele vai para uns 2,5 volts mais ou menos. Por que que a gente fez isso? A gente fez isso para que essas batidas do coração, na saída do circuito aqui no pino 6, ficasse com essa cara aqui, um sinal que varia de 1 a 4 volts. Então o sinal está baixo, o coração bate, absorve, ele sobe, desce e faz isso daqui, ó. Então a gente tem aqui a sístole e aqui a gente tem a diástole. Então ele vai bater e vai ficar variando essa tensão, vai oscilar entre 1 e 4 volts cada vez que o meu coração bater. Então, tum-tum, tum-tum, é isso que vai acontecer. A gente escolheu de 1 a 4 volts na saída, por quê? Porque isso é uma faixa boa de entrada para os conversores analógicos digitais do Arduino, que convertem de 0 a 5 volts. Então a gente tem uma faixa bem grande. Então esse amplificador aqui vai deixar o nosso sinal muito grande e legal para a gente ver depois. E aqui está a nossa saída de áudio. Então o sinal é amplificado, a gente tem um capacitorzinho de acoplamento aqui e aqui sai o áudio. Então é essa a ideia do circuito. Então agora vamos lá para a gente ver como que ele funciona olhando no osciloscópio. Tá aqui o meu circuitinho, é um circuitinho amplificador e tem um LED na saída. Deixa eu tentar colocar aqui de uma maneira que vocês vejam o LED e a tela do osciloscópio junto aqui. Então eu vou colocar agora o dedo aqui, ó. Tá aí o sinal amplificado. Olha que bonitinho que ficou. Então, vocês percebem que agora dá para ver bem, ó, quando o LED acende forte, é a sístole, depois ele acende um pouquinho mais fraquinho, é a diástole. Olha que lindo agora. Então, olha lá, essa é a saída multiplicada 20 e poucas vezes. Então, ó, a gente tem aqui uma grande absorção, que é a sístole, aí tem um piquinho menor que a diástole. Aí sístole, diástole. Então, a minha ideia é pegar esse sinal e jogar no áudio. Vou ligar o amplificador de áudio aqui. Vamos pegar o nosso circuito e a saída dele agora eu estou ligando na minha caixinha amplificada aqui, ó, para a gente escutar esse sinal. Vou pegar o microfone e vou colocar perto ali. Vou pegar o microfone e vou colocar aqui perto, ó. A gente não ouve absolutamente nada. Não acontece nada. Precisamos entender por que que não acontece nada. O sinal do meu coração tá lindo, ó, na tela e no LED. E aqui, ó, colocando o microfone perto do alto-falante, não se ouve nada. Aí a gente perguntou, será que está funcionando a caixinha? Ó, se eu colocar o dedo aqui, ó, aparece o som. A caixinha está funcionando, não é esse o problema. O problema é outro, é impressionante, que é o seguinte. Vocês viram aqui o sinal de batida do coração? Deixa eu colocar ele aqui na tela de novo. Então tá aqui o sinal do coração. Qual que é o problema? Cada pulso desse daqui é uma batida. Só que a minha escala de tempo, ó, tá em 200 milissegundos. Vai dar um sinal de mais ou menos 2,5 Hz. A gente não escuta uma senoide de 2,5 Hz. A nossa audição, ela vai, se o nosso ouvido está perfeito, ela vai de 20 Hz a 20 kHz. 2,5 Hz a gente não ouve. Ué, mas quando a gente vai no médico, o médico não pega o estetoscópio, que eu tenho até um aqui, ó, e ele coloca no coração da gente e ele escuta o som do coração. Sim e não. Quando eu comprei esse estetoscópio, a minha ideia era colocar um microfone e gravar isso diretamente no celular ou no computador, em algum lugar. O que que eu fiz? Eu tirei aqui a membrana sensora e pus o microfone aqui. Não gravava nada. Por quê? O coração bate entre 1 e 2 Hz. E o microfone não é sensível a 1 e 2 Hz. Aí eu descobri que se eu colocasse a mangueirinha e eu colocasse o microfone lá longe, como ele está aqui agora, não está mostrando, mas tem um microfone aqui dentro, aí ele pega as batidas do coração. Então o que a gente ouve quando o médico coloca o estetoscópio no ouvido e põe o estetoscópio no coração de alguém, não é diretamente a oscilação por causa da batida. O que ele ouve é a oscilação da pressão, bate dentro da mangueira, essa mangueira não pode ser rígida, ela tem que ser mole. Por quê? Porque ela reverbera e ela produz uma oscilação rápida. Essa oscilação rápida cai na faixa de áudio e a gente escuta o tum, tum. O que você ouve é isso. Quando ele sobe, tem uma reverberação, se ouve um tum. E quando ele bate de novo e sobe, se ouve um tum, tum. Então a gente tem que dar um jeito de fazer o nosso circuito funcionar como funciona o estetoscópio. Transformar um sinal que a gente não escuta em um sinal que a gente escute. Agora é um negócio bem legal, né? Quer dizer, a gente está usando uma luz que a gente não enxerga para produzir um sinal de áudio que a gente não ouve. Ó,
Experimento muito legal. Vamos ver como é que a gente vai resolver isso. Então, o que a gente fez para resolver o problema lá, para transformar um sinal lento que a gente não escutava em um sinal que a gente ouve, foi o seguinte: eu tirei esse jumper aqui. Então, o nosso ganho, que era 220 por 10, passou a ser 2.400 por 10. Então, o ganho de 20 foi para 240. Só que aí, o nosso sinal, que estava entre 1 e 4 volts, como ele aumentou aqui 10 vezes, mais ou menos, ele ia ter que ir de 1 a 40 volts agora. Só que a gente não tem 40 volts. Então, o que o nosso circuito eletrônico faz? Ele satura. Então, o sinal sai daqui, e quando ele chega aqui, ele ia querer ir até 40, mas ele não consegue. Ele morre aqui em 4. Aí o sinal desce, ele volta para cá. Aí vem essa oscilação aqui, chega aqui, ele estoura de novo a escala, vai até 40 volts. Quando ele volta, ele vem para cá, e o que a gente tem é isso. Só que o circuito eletrônico, ele não é perfeito. O que acontece? Quando ele bate aqui, essa interrompida que ele dá aqui, esse corte dele em 4 volts, é uma pancada tão forte, que em vez de ele parar em 4 volts, o que ele faz? Ele não para em 4 volts, ele oscila. Então ele produz uma oscilaçãozinha aqui, ó, uma oscilação amortecida. E quando ele cai, ele também produz uma oscilação amortecida. Então o som que a gente ouviu lá, tum-tum, que parecia batida de coração, na verdade é a saturação e quando voltou da saturação. Então cuidado, o primeiro sinal é a sístole. Agora o segundo sinal não é diástole, é a volta da saturação. Tá? Então é isso aqui que a gente está ouvindo. Como é que isso é bacana? Essa oscilação aqui, ela tem uma frequência de mais ou menos 4 kHz, característica desse amplificador, desse circuito, tá? Produz isso aqui. Então a gente consegue agora pegar esse sinal aqui e ele passa para o áudio do celular, como a gente vai ver acontecendo. Para gravar o sinal no celular, eu vou usar um aplicativo que chama RecForge 2, esse aqui. Você poderia usar qualquer gravador de áudio. Geralmente tem um gravador de voz no celular, funciona. Só que no meu celular, o meu gravador de voz, ele salva o arquivo num formato que é M4A. E eu quero abrir esse arquivo num programa que eu vou usar ali, que eu vou mostrar para vocês depois, de análise de dados, que chama Octave. E esse Octave abre direto arquivos no formato .wave, .wav. Então eu vou usar esse RecForge porque ele salva já nesse formato direto. Tá? Então fica mais fácil para mim, mas você pode usar qualquer gravador de áudio. Então eu vou colocar o nosso cabinho aqui na saída do sinal, na entrada de microfone do celular, e vou colocar o celular para gravar. Aqui a gente tem, vamos ver agora o sinal normal, né? Tá aí o sinal do meu coração. Na tela do osciloscópio o sinal tá. No celular a gente não vê nada, porque o sinal não tá na faixa de frequência de áudio. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar o jumper que eu tenho aqui no meu circuitinho e aumentar o ganho. E aí meu sinal vai começar a saturar. Quando o sinal satura, ó. Então, esse é o sinal saturando, tá vendo? Ele satura em 1 volt e satura em 4 volts. Olha lá a saturação, que legal. E agora a gente tanto consegue ouvir quanto gravar no celular. Então, galera, uma vez gravado o sinal, ele cria um arquivo .wave, né? Aí o que eu faço? Eu marco o arquivo, eu transfiro ele para o computador usando Bluetooth. Eu descobri que a melhor coisa é compartilhar usando o Bluetooth. Então aqui já está o arquivo de .wave. Aqui eu gravei 15 minutos mais ou menos da minha atividade cardíaca. Eu estava bem relaxado, fiquei respirando, tal, para lá. Então o que eu vou fazer agora com vocês é mostrar como é que funciona para a gente analisar esses dados agora. Esse programa de análise de dados chama Octave. Escolhi esse Octave porque ele parece com um programa comercial chamado MATLAB. Só que esse daqui é de código livre, não paga nada, tal. Então é grátis, né? Então o que a gente faz? A gente tem que ir lá no diretório, né? Na pasta onde está o arquivo, tá aqui. Aí eu venho aqui e escrevo o seguinte comando: x e frequência é igual a audio read
E aí eu tenho que colocar o nome do arquivo entre aspas. 2025, tá lá. Deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui, porque senão ele fica aparecendo jogando tudo na tela. Pronto. Aí aparece aqui, ó, frequência 44 e 100. Isso é a taxa de aquisição de dados do celular, que é 44.100 amostras por segundo, que é o áudio. E X é a variável onde ele colocou as medidas, né, as oscilações. Então tem 34 milhões de pontos. Então, eu vou agora plotar, fazer um gráfico desse X, para vocês verem aqui na tela como é que ficou. Então eu fiz um comando, ó, esse plot X de 1 até 1 milhão, ele vai mostrar o primeiro milhão de dados. Como tem cada 44.100 pontos é um segundo, aqui eu tenho mais ou menos uns 20 e poucos segundos, 25 segundos. Então tá aqui na tela. Tá? O gráfico é esse aqui. Deixa eu dar mais um zoom aqui, para a gente olhar, para ver como é que fica o sinal quando ele é gravado no celular. Aqui está bem característico. Ó. Então, aqui tem a primeira reverberação. Ó. Quando saturou, esse aqui foi a primeira reverberação. Foi o primeiro tch. Aí fica silencioso porque fica saturado. Quando ele volta, dá a segunda oscilação rápida. Isso aqui tem mais ou menos 4 kHz. E aí aparece um pouquinho de 60 Hz aqui atrás, quando o circuito fica sensível. Aí vem a próxima batida. Saturou, voltou da saturação. A próxima batida, saturou e voltou. A próxima, e assim por diante. Se a gente olhar, aqui a gente tem o tamanho do sinal que foi medindo, né? Aqui é o tempo, né, em amostras, e aqui é o tamanho. Se a gente olhar o nosso sinal, sempre esse ruidinho aqui é pequenininho, não passa de 0,1. Agora, essa primeira batida aqui, ela sempre tem uma oscilação que passa tranquilamente de 0,2. Então, o que eu fiz? Eu fiz um programinha na linguagem do Octave que faz o seguinte, eu coloquei um limiar aqui em 0,2. Então, eu fico olhando o valor da minha variável, do meu sinal. Quando ele ultrapassa 0,2, eu detecto a batida. Aí, o que eu fiz? Eu pulo 20.000 amostras, que é mais ou menos meio segundo, para pular isso aqui, e começo a olhar de novo quando ele passa de 0,2. Passou aqui, detecto a segunda batida. Pulo 20.000. Fico olhando, detecto a terceira batida. E assim por diante, até eu detectar todas as batidas. É um método que tem alguns problemas com ruído e tudo mais, mas para a gente fazer uma análise simples, ele funciona legal. Então eu tenho um programinha pronto aqui, que faz isso, que eu chamei ele de Detecta, que vai estar lá no Google Drive para vocês olharem. E o que ele vai fazer é mostrar as batidas sendo detectadas. Ó. 1.047 batidas. Então, aqui a gente tem agora um gráfico das batidas, e eu vou dar um zoom aqui no começo para explicar para vocês como é que eu fiz esse gráfico. Esse gráfico aqui está sendo desenhado, né, dentro do comando ali do Detecta. Então, aqui tem os pontinhos, bolinhas, em cada batida do coração. Esse eixo aqui está em frequência. Então aqui é 75 batidas por segundo, 80, 85, 90. Então meu coração nesse intervalo aqui já está em segundos. Então 40, 60, 80, 100 segundos. E eu liguei os pontos, né, das batidas para a gente ver a trajetória. Então você vê que o coração está aqui, ó. Está batendo um pouco mais devagarzinho. Passa, chega em 80, vai quase 85, volta. Aí sobe para quase 85, volta. Tem uma oscilação, ó. Que repete. Uma oscilação que sempre acontece. Vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou dar um zoom de 40 a 100 segundos para ver em 1 minuto quantas vezes isso acontece, ó. E agora eu vou contar, ó. Uma oscilação, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oscilações. Se a gente dividir 60 segundos por 8, dá mais ou menos uns 7 segundos e meio. Aí a gente se pergunta, o que a gente faz a cada 7 segundos e meio? Um ciclo de respiração. Como é que a gente entende esse gráfico, então? O nosso sistema nervoso percebe que o sangue está mais oxigenado, e se o sangue está mais oxigenado, o coração não precisa bater numa frequência tão alta. Pode bater na frequência mais baixa. Quando você está expirando, o seu pulmão está com pouco oxigênio, o sangue está menos oxigenado. Então a mesma batida do coração vai levar menos oxigênio. Então o que vai acontecer? O coração tem que bater um pouco mais rápido. Então num coração sadio você vê essa oscilação acontecendo. É um controle do coração pelo sistema nervoso. Então a gente tem aqui, ó, eu estou expirando,
o número de batidas aumenta, a frequência cardíaca aumenta. Aí eu inspiro, o coração desacelera. Aí eu expiro, o coração acelera. Aí eu inspiro, o coração desacelera. Expiro e inspiro. Expiro e inspiro. Expiro e inspiro. E assim por diante. Quem for montar esse circuito, qual vai ser o meu desafio? É você fazer esse experimento para várias condições diferentes. Uma de hiperventilação, que você fique respirando muito rápido. Outra que você faça, tipo, ouça uma musiquinha bem tranquila, tal, e faça uma inspiração assim, ó, uma respiração assim, ó. O mais lenta que você conseguir. E aí ver como é que vai ficar o seu sinal aqui. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, que a gente vai colocar essa brincadeira aí no Arduino. Até mais.